E nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24 diz assim: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. E hoje nós vamos fazer um estudo na palavra de Deus sobre dízimos e ofertas. Aproveitando que hoje estamos nesse dia que fala sobre trabalho. Trabalho gera fruto e o cristão deve saber, não é, segundo a palavra de Deus, o que fazer com aquilo que chega em suas mãos. E hoje nós vamos responder perguntas importantes sobre o que é o dízimo, onde encontramos o dízimo na Bíblia, se dízimo é um mandamento, uma lei, se Jesus aboliu, cancelou o dízimo, não é? Se no Novo Testamento se fala sobre dízimo. São essas perguntas que chegam até nós. E como, eu não sei você, mas como cristão, a maioria das críticas que eu recebi como cristão, a maioria delas tem a ver com essa história da nossa participação no reino, dando, né, ofertando. Então, como nós somos muito criticados por isso, eu acredito que tem muita gente que não faz parte da igreja do Senhor por isso. Muita gente não faz parte da igreja por causa desse assunto. É importante você entender na luz da palavra como tudo isso começou, como isso aconteceu, até para você ter argumento, porque quando as pessoas vierem te criticar e te der oportunidade para falar, o cristão tem que ter uma resposta coesa com a palavra de Deus. É evidente que tem muita coisa errada aí nas instituições, em algumas congregações, pessoas que fazem fora da palavra, mas o que nós vamos aqui, nós vamos juntos meditar naquilo que a luz da palavra traz para o nosso coração. E eu quero ler novamente, Provérbios 11, 24 diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Esse texto no livro de Provérbios, nesse tempo Jesus ainda não tinha vindo, ou seja, a igreja do Senhor ainda não tinha sido colocada na terra. Então não tem nada a ver sobre dar para a igreja, é o caráter de dar em geral, no sentido da justiça, porque a palavra fala sobre generosidade e tem quem retenha mais do que é justo, ou seja, existe uma medida certa para você ser generoso. E é isso que você tem que entender. Tem hora que tem que dizer sim, tem hora que tem que dizer não. A generosidade, ela não acontece fora da justiça. Existe a medida certa. Então, quando você age de forma errada no dar, isso de alguma forma vai te prejudicar. Então, a palavra de Deus, ela nos traz a orientação que nós precisamos para responder essas perguntas que eu coloquei diante de você. E nós vamos falar agora sobre a questão do dízimo. Por exemplo, muitos falam que o dízimo é do tempo da lei. Só que a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, onde aparece o primeiro ato de dizimar, quem fez isso foi Abrão. Olha o que a palavra de Deus diz, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Eu não sei se você conhece essa história, mas Abrão tinha se separado do seu sobrinho Ló. E Ló estava morando ali em Sodoma, naquela região, Sodoma, Gomorra. Em algum momento, aquela cidade foi atacada e tudo foi levado. Depois você pode ler o capítulo 14 de Gênesis. E Abrão reúne homens, né? E esse grupo de homens vão com a ajuda divina e recupera tudo. E no meio do caminho, no vale chamado Vale do Rei, não é? Ele encontra ali o rei de Sodoma, encontra esse rei chamado Melquisedeque, e acontece o primeiro ato na Bíblia de dizimar. Esse é o primeiro ato da Bíblia de dizimar. E não existe aí nenhuma instrução escrita da parte de Deus para Abrão para fazer isso. Deus não falou assim: Abrão, dê o dízimo. Nem mesmo Melquisedeque falou para ele: dê o dízimo. Não, Abrão resolveu dar a 10ª parte. Foi algo que ele quis fazer, pelo menos é o que no texto fica claro. E à medida que ele faz, ele tem esse ato,
colocando ali para aquele rei, né, um rei sacerdote chamado Melquisedeque. Esse texto ele tem algumas informações importantes para o caráter daquele que é dizimista, daquele que é ofertante da casa do Senhor. Primeiro, Melquisedeque ele trouxe pão e vinho para Abrão. Nós não vamos entrar aqui em análises mais profundas, mas esse ato desse rei de servir o pão e vinho é um tipo também de Cristo, naquilo que ao longo de toda a história esses elementos eles significam para nós. E você vai ver algo também interessante, porque antes de Abraão, pelo menos no texto acontece assim, antes de Abraão dar o dízimo, o Melquisedeque já havia com a boca falado sobre a bênção de Deus sobre a vida dele. Ou seja, serve pão, serve vinho e abençoa ele. Abraão, olhando para aquele rei, se sentindo abençoado, se sentindo servido, apresenta o dízimo e coloca para aquele rei de Salém. Quando nós olhamos para a postura de Abraão nessa história, você começa a ver o surgimento dessa fé, desse ato, que surge nesse momento, que depois, mais à frente, vai ser recebido dentro da lei, porque Abraão vem antes de Moisés. Então, para quem diz que o dízimo é coisa da lei, não entende que Abraão, ele viveu antes da lei surgir. Então não tem como o dízimo estar na lei se a lei não tinha ainda sido escrita no tempo de Moisés. É o momento onde está surgindo a fé. A palavra apresenta Abraão mais à frente como pai da fé. Atitudes que ele teve que representam muito para a história do povo de Deus e da igreja do Senhor, onde ele está disposto a oferecer, a ofertar o seu filho, e mais à frente Deus faz essa mesma oferta por nós. Então essa história de Abraão fala muito sobre entrega, Deus abençoando ele, mas ele também entendendo muito sobre bênção. Abraão, mais à frente Abraão entendia sobre bênção. Se você olhar para esse texto, tem detalhes importantes da postura de Abraão. Você vai ver que no versículo 11 desse texto, tinha sido levado tudo de Sodoma, e Abraão foi com aqueles homens e recupera tudo. E depois dele dizimar para ali Melquisedeque, ele começa a falar com o rei de Sodoma, e o rei de Sodoma fala assim: olha, me dá só as mulheres e as crianças e pode ficar com tudo. Presta atenção, Sodoma tinha sido saqueado e levado tudo. Abraão recuperou tudo de Sodoma, e agora está sendo ofertado para Abraão essa conquista dele. E Abraão acaba de dizimar. Ele poderia achar assim: não, eu acabei de dizimar, Deus já está me abençoando. Não, ele olha para o rei de Sodoma e fala assim: não, para depois você dizer que enriqueceu Abraão? Não. Muita gente fala que dízimo é algo que você faz para que instantaneamente você receber bens, coisas materiais. Abraão acabou de dizimar, e na hora que está sendo ofertado aqueles bens de Sodoma, ele não aceita. Ele não quis receber aqueles bens de Sodoma. Dentro dele, ele percebeu um enriquecimento ilícito, coisas que diante de Deus não agradavam. O cristão, por mais que ele esteja aberto a semear e receber também das colheitas, ele sabe aquilo que recebe. Esse caráter de Abraão é importante porque, diferente de muita gente que prega essa história de você dizimar instantaneamente, já começar a receber, não, ele nega logo em seguida o recebimento de algo. Não é porque você está semeando em Deus que tudo que aparece, que está sendo dado a você, você tem que receber. Na verdade, eu até acredito que o fato de você dizimar e ser ofertante, Deus vai colocar muito não na sua boca, para você não aceitar a proposta desse mundo. Coisas que vão prejudicar você, sua família, portas que podem aí de repente estar sendo abertas diante de você, que não é de Deus, coisa ilícita. E você sabe dar não para as coisas desse mundo, coisas que vão te corromper. Então a história do primeiro dizimista já revela que não é isso de você colocar e já receber e depois testemunhar. Abraão testemunhar aí: Deus me deu a vitória, agora eu estou com todos os bens de Sodoma. Não, ele devolveu: eu quero nada, eu não quero isso aí não. O cristão sabe dizer, o cristão fiel, ele sabe dizer não para aquilo que Deus também rejeita. Amém? E
essa história continua, e aqui nós podemos responder duas perguntas que eu falei no início. Primeiro, porque pela própria palavra dízimo, 10ª parte de algo, foi o que Abraão fez, ele deu a 10ª parte. É que nesse tempo ainda não existia a lei. É um ato de fé que surge na vida deste homem. E Abraão, ele dá esse primeiro passo. E nós estamos navegando na Bíblia. Agora mais à frente, em Levítico 27, no versículo 30 e 32, aí sim, em Levítico, agora você tem a Moisés e a instituição do dízimo na lei. Entre Abraão e Moisés, você vai ter Jacó fazendo isso, falando que se Deus abençoasse ele ia dar a 10ª parte. Você vai ter pessoas que, participantes dessa geração, dessas gerações, que de alguma forma faz essa prática de apresentar baseado no resultado. Abraão foi para uma conquista, teve essa conquista e apresentou o dízimo. E Jacó da mesma forma. E Deus, orientando Moisés, Levítico 27, fala sobre dízimas do campo, dízimas do rebanho, de tudo aquilo que estava frutificando e trazendo fruto. A Bíblia fala sobre que o dízimo será santo ao Senhor. Então nesse momento, pela lei, aí está escrito agora, está na forma de lei. Uma lei sobre o povo de Israel. Agora, por que Deus estava gerando essa lei? É simples. Haviam 12 tribos que vêm lá da descendência Abraão, Isaque e Jacó, que vira Israel. Surgem 12 tribos. E agora essas 12 tribos estão reunidas. É um povo. Só que para este povo Deus criou um local de adoração, um templo, um tabernáculo, onde haviam homens da família de Levi que trabalhavam nesse templo e ficavam exclusivamente para fazer o trabalho sacerdotal para aquele povo. E seria ilógico Deus separar essa tribo para isso e dizer assim: vocês não podem trabalhar e só vão ficar no templo. Imagine essa tribo dentro do templo e ninguém trazendo oferta, nada para dentro. Certamente morreriam, porque não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nada, iam viver de quê? Então Deus não é idiota, Deus não é burro, precisa de sustento. Então o que é que ele falou? Tem 11 tribos que estão aí, que trabalham, que guerreiam, que conquistam. Essas tribos, elas vão apresentar, conforme Números 18, 21, e eis que aos filhos de Levi, ou seja, a tribo de Levi, que fazia o sacerdócio da templo, tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Ou seja, Deus falou que o dízimo era santo, ou seja, santo significa dele, separado para ele. Só que ele falou assim: como eu sou espírito, eu tenho dado por herança para eles aí na terra. Ou seja, quem vai ficar com isso é essa tribo que está dentro do tabernáculo, que cuidava do templo, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Ou seja, Deus pega o comportamento de Abraão e institui como lei para funcionar o povo dele. E à medida que o povo pratica a fidelidade, ele cria uma situação sustentável. Ou seja, agora vocês têm aqui essa tribo que vai fazer todo o trabalho sacerdotal. Eram 7 festas no ano, era desmontar e montar, carregar a arca, era um monte de coisa para ser feito, e fora o risco, o risco que o pessoal da tribo de Levi vivia, porque todos eram homens, e quem ficava fora não corria risco de tocar na arca e ser fulminado. Deus vinha, o sacerdote tinha que entrar ali amarrado. Ou seja, não era um trabalhozinho qualquer. Pega alguém lá de fora. Prova é que quando Deus desceu no monte, o povo falou assim: Moisés, fala com ele. A gente não quer falar não, porque sabiam que aquela aproximação com Deus, se houvesse um pecado, algum tipo de coisa, havia risco. Então existia um funcionamento, existia um trabalho, tinha todo um funcionamento, e Deus utiliza no tempo da lei para que servisse de sustento e organizar o povo dele que estava na terra. Nós falamos de Abraão, falamos de Moisés, e agora nós vamos falando dos profetas. É onde nós temos o texto mais criticado do Evangelho, eu creio que seja isso.
Malaquias capítulo 3, versículo 8. Pela boca do profeta Deus diz assim: roubará o homem a Deus? Malaquias 3:8 começa assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? A resposta é: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Ou seja, Deus traz uma orientação forte, falando daquilo que Ele tinha instituído ao seu povo, daquilo que estava instituído para sustento. E Ele estava dizendo claramente, quando a infidelidade acontecia, de alguma forma aquilo que era dele, porque Ele tinha dito no livro de Levítico que era dele, era santo ao Senhor, quem ficava com isso, ficava com o que era dele. Então estava roubando dele, tirando dele. É uma expressão forte, mas é o que está escrito. E há uma instrução movida também, já que a boca profética se abre, tanto para conserto, mas ao mesmo tempo apresentando uma promessa àqueles que seguem a Deus. A promessa fala sobre um Deus que abre as janelas do céu, sobre aqueles que praticam com fidelidade. É um assunto que o diabo tem interesse de tirar da igreja, porque à medida que a igreja não é fiel, assim como o povo, à medida que não era fiel, prejudicava o funcionamento. Na época era um povo, agora nós temos o reino de Deus funcionando na terra, a família de Deus. E é evidente que o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Em um momento as pessoas levavam, você vai ver sacrifício no passado, feito por Salomão, muitos animais. Imagina o trabalho para fazer aquele sacrifício. Depois você vai ler lá a quantidade de coisas que eram sacrificadas, porque era um povo, todo mundo vinha trazer. E de alguma forma, o mesmo Deus que mais à frente em Cristo vai mudar na própria Páscoa, retirando aquele sacrifício do cordeiro. Hoje a nossa Páscoa, quando nós fazemos a ceia, fala de pão e vinho, a gente não tem mais sacrifício de cordeiro. Você percebe que para Cristo não faz mais sentido sacrifício de animal. Então esses sacrifícios que aconteciam antes de Cristo, eles se encerram ali, porque não precisa mais desse sangue de animal. E agora faz o que com essas ofertas? O que é que faz com essas coisas? Começa a se mudar. As coisas começam a mudar. E nessa transição, principalmente na chegada de Cristo, você vai ver o próprio Senhor Jesus falando sobre esse assunto. É para onde nós vamos em seguida, quando nós vamos encerrar agora essa parte do Velho Testamento, porque tem pessoas que falam assim: não, mas Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Pronto, depois daí não tem mais sobre dízimo. Vamos ler texto do Novo Testamento já já. Mas tem uma coisa no texto interessante, porque a palavra não só fala, porque tem muita gente que fica preocupado em: pastor, esqueci de dizimar. Mas a Bíblia não fala só sobre dízimo, ela fala sobre oferta. A Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus? Você rouba nos dízimos e nas ofertas. As ofertas, aí eu já quero voltar na história também. A primeira oferta registrada na Bíblia, lá no livro de Gênesis capítulo 4, onde os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, é o primeiro registro de uma oferta a Deus. Antes disso não aparece alguém ofertar a Deus. Um pega frutos e o outro pega um animal. Cada um vai fazer o sacrifício. E nessa primeira história sobre oferta, fica muito claro que Deus, Ele olha como cada um faz. Deus, Ele recebe e não recebe também. A Bíblia diz que para a oferta de Abel atentou Deus, mas para a de Caim não. Então Deus, Ele consegue discernir o que está por trás da intenção, como a pessoa está fazendo, o porquê de estar fazendo aquilo, como ele está sendo colocado. Então o ato de ofertar também é visto por Deus como importante. E no primeiro texto que nós lemos de Provérbios, fala sobre
Eu falei sobre justiça, ou seja, você faz tudo debaixo da justiça de Deus. Ser generoso com justiça. Não é ser generoso impulsionado por mercenário, por qualquer tipo de convencimento. Compre isso, compre aquilo. Recebeu uma cura, deu uma oferta. Cuidado, de graça receber, de graça dar. E não se aplica a isso. Você vai ver quando Naamã é curado, o profeta Eliseu libera uma palavra ali de cura, ele volta para tentar pagar por aquilo, ele não aceita. E esse caráter divino não muda. Deus não está vendendo a salvação. Teve igreja que ao longo da história vendeu um pedaço no céu, as indulgências. Quem conhece a história sabe de quem eu estou falando. Tem igreja que fala disso daí da indulgência, mas estão vendendo coisas também. Um negócio santo, água que não sei o que, coisa. Se não vende, pelo menos cria uma condição. Olha, você vai vir, vai deixar a sua oferta e vai levar a água não sei o que lá. Está errado. Não tem base bíblica essas coisas. São essas coisas que vão criando em muita gente até essa rejeição pelo evangelho. Agora, tem gente que por avareza e por pensamento mesquinho, porque ama o dinheiro, não faz. E não faz diferença. Pode ouvir a verdade da palavra, ele não vai querer participar. E eu vou falar algo interessante. Nós temos esse direito de escolha. A palavra de Deus, ela nos dá a oportunidade de dizimar e ofertar, mas você nunca vai passar por uma porta de uma igreja séria condicionando você fazer isso a participar de um culto. Você vai entrar numa igreja, vai participar de um culto. Pastor, eu entro, eu ouço, eu canto, eu recebo a palavra, mas não gosto de ofertar, não quero dizimar. Fique em paz. Aqui não é um cinema que se você não pagar, você não entra para assistir. Aqui não é o bar que você para beber cachaça tem que pagar. Aqui não é o motel que você para prostituir você ainda tem que se pagar. Aqui você participa, você recebe a palavra, você louva, tudo chega a você, mas você não é obrigado, você não vai botar, ninguém vai botar em você, pelo menos nesse lugar, não sei se em algum lugar estão cobrando assim. Você vai ter a liberdade de participar. É aquilo que Deus colocar no seu coração. E o que é que Deus tem que colocar no seu coração? É a palavra. E pela palavra você participar. Interessante porque quando nós falamos de oferta, dentro das ofertas, em Eclesiastes 5:5 diz assim: melhor é que não votes do que votares e não cumpris. A palavra voto é a mesma palavra de prometer. Tome muito cuidado quando no seu coração você, até pronunciando e falando, coloca diante de Deus que vai fazer algo. E de repente depois muda de ideia. Deus não pediu para você prometer nada. Deus não pediu nada para você. Não mandou você prometer. Por isso que a palavra fala, não, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Tem gente que paga por isso. Eu vou trabalhar em um lugar, se acontecer. Foi igual a Jacó. Jacó fez um voto. Se tu for comigo e me der vitória e eu voltar, eu vou dar o dízimo. Ele foi e cumpriu o voto dele. Mas tem pessoas que faz aquela promessa para Deus, mas depois não cumpre. Tome cuidado com isso. No campo da oferta existe muito isso. No campo da oferta tem muita gente que promete e não cumpre. Isso você de alguma forma está faltando com a palavra. Agora, o fato de muita gente criticar essa ação, dizendo que isso é coisa do Antigo Testamento, tem um texto no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais da hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Esse mesmo texto está em uma outra linguagem, Lucas 11:42, diz assim: mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã e a arruda e toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Esse texto, Jesus está ali diante desses grupos, guardadores da lei, e aí na lei está a ordenança do dízimo. E muito se sabe sobre esse caráter deste povo, onde a mão, fala-se muito sobre quando se fala de judeu de mão fechada, de dificuldade com dinheiro, fala-se isso. E aqueles que eram tão exigentes para o dízimo, de dizimar de tudo, olha, eu conheço gente que até tem história de gente que procura o preço daquilo que ganha para poder dizimar. Por exemplo, dá
um sapato. Quanto foi o sapato? R$200, tá? Eu vou dar 20, referente ao dízimo que eu ganhei. Tem gente que é assim, eu conheço gente assim. Eram grupos tão exigentes nas pequenas coisas para serem fiéis a Deus, e eram. Só que eles esqueciam de manifestar amor pelas pessoas. Tanta gente carente, tanta gente precisando, e muitos desses ricos, enriquecidos, mas não tinha o coração aberto para abençoar. E assim tem muita gente. Pessoas que querem manifestar fidelidade a Deus para Deus abençoar, mas o coração para ajudar o próximo, para se compadecer, para poder ver o que o outro está vivendo, está endurecido. E Jesus critica essa postura daqueles que eram dizimistas no detalhe, mas não tinham amor, não manifestava misericórdia. Só que o final desse texto é que atrapalha a tese de que Jesus cancelou a história do dízimo, porque ele falou: vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não pediu para eles: parem de fazer isso e amem as pessoas. Não, ele falou assim: façam as duas coisas. Sejam fiéis a Deus, mas procurem com o que Deus está dando manifestar amor pelas pessoas. Esse texto que está em Mateus 23 e Lucas 11:42 é a participação do nosso Senhor, do nosso Mestre no assunto. E não tem como esconder isso. Não tem como você aceitar uma instrução enganosa. Jesus, ele não veio para abolir, mas ele trouxe uma orientação específica sobre o que se deveria fazer. Inclusive, quando a igreja primitiva ofertava aos apóstolos e era colocada ali as ofertas, os dízimos, eles cuidavam das viúvas, dos órfãos, ou seja, cuidavam daqueles necessitados. A igreja não só mantinha a estrutura, como também percebia os necessitados. Na velha aliança, a tribo de Levi, que cuidava do templo, ela acabava sendo a responsável a receber isso. Você vai ter texto de Jesus em um templo onde as pessoas estavam ofertando, e uma viúva atrás coloca ali moedinhas, e ele elogia essa oferta dizendo que foi maior do que a dos ricos. Jesus não falou assim: isso não era para estar acontecendo, não era para estar fazendo oferta, não era para estar sustentando o templo. Então, em nenhum momento Jesus invalida algo que foi feito por Deus, e mais à frente, saindo do contexto tabernáculo, agora sustentando os templos, não há da parte de Cristo nenhum discurso para invalidar. Ao contrário, em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo, já escrevendo para a igreja, diz assim: olha, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. A instrução, ela chega para a igreja respeitando a liberdade, mas ao mesmo tempo deixando a porta aberta para aqueles que semeiam. Você vai ver que um texto antes fala sobre semear. Semeia pouco, quem semeia muito, está lá escrito. Então você que participa da igreja do Senhor deve entender a origem, como isso se comportou na lei, como os profetas, como veio pela boca profética, como Cristo participou. Nós estamos aí passando por toda a Bíblia, agora chegando nas instruções das cartas que vêm do apóstolo Paulo, dos apóstolos para a igreja. Então é um assunto que está aí diante de nós, e como igreja você deve entender a participação nisso. Quem deve ofertar e dizimar? Hebreus 7:9 diz assim: e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Esse texto, para alguns, dá base para que até quem é participante do dízimo, eu vou falar isso na transmissão e para os irmãos que estão aqui, eu sou dizimista, eu sou pastor, vivo da obra. O que é viver da obra? A contribuição que chega na obra paga a obra e também sustenta o pastor, mas mesmo aquilo que eu recebo, eu gosto de fazer isso.
Eu me sinto livre para fazer isso e sou também dizimista, sou ofertante. A Bíblia diz em Hebreus que até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Alguns vão dizer, não, mas a gente ainda não é tribo de Levi e tal. Eu faço um entendimento do texto, é como eu entendo do meu coração. Assim como aqueles que prestavam sacerdócio e ali viviam, da mesma forma, hoje, o fato de viver do sacerdócio, aqueles que vivem também acabam manifestando fidelidade diante do Senhor. Agora, cada um que está participando desse momento, diante de Deus, em Cristo, se você já entregou a sua vida, você foi chamado para a liberdade. O que é ser chamado para a liberdade? Não fique achando que nesse novo tempo em Cristo você vai ter uma lei dizendo assim: se você não dizimar, você não vai para o céu. Então aquele ladrão da cruz não teve a oportunidade nem de se batizar, quanto mais dizimar, e era ladrão, e Jesus salvou e levou para a eternidade. Eu não coloco o dízimo como condição de salvação. A salvação vem por Jesus Cristo. Agora, você tem uma oportunidade maravilhosa de viver a fidelidade da palavra. Aí tem gente que considera dízimo e oferta coisa grande. Eu quero desmistificar isso na sua cabeça agora. Você entregou a sua vida para Jesus? Diga amém, escreva amém. Se você deu a sua vida para Deus em Cristo, você já deu o que tinha de mais valioso na sua vida. E eu provo isso para você. Nós estamos vivendo uma pandemia e Deus livre a todos, mas vai que alguém pega uma enfermidade dessa e para ficar bom de uma enfermidade dessa tivesse que vender carro, casa que tem. Você vendia? Eu vendia. Para salvar a vida? Na hora. Quer dizer que para salvar a sua vida você daria qualquer coisa, dá. Mas você já deu a sua vida. Ou seja, quando você está para perder a vida, você entende o valor dela. Só que você já entregou a sua vida para Deus. Então o que você tinha de mais valioso já foi dado. As suas ofertas e dízimo que são apresentados são coisas pequenas perto do que você já deu. E você quer ver como essa história de dar vida é algo sério? Eu não vou pedir para você fazer isso, mas imagina você em um lugar de adoração ao diabo e você tem a oportunidade de dar a sua vida para o diabo. Você daria? Eu não dou, está repreendido em nome de Jesus. Eu não daria minha vida. Então você entende que quando dá, o outro lado recebe. Por isso eu não dou para o diabo a minha vida. Por que eu vou dar minha vida para o diabo? Nada. Eu dei para Deus. Você deu a sua vida para Deus? Coloca amém. Deu sua vida para Deus? Coloca amém. Pronto, dei minha vida para Deus. Então aquilo que você tinha de mais valioso já está dado. A manifestação da fidelidade para com Deus é uma questão de entendimento de valores. Eu quero dizer para você que o que você tinha, se você é de Jesus, se você é de sua vida, se você é de Jesus, o que tinha de mais valioso já foi dado. E a palavra de Deus no coração, ela nos dá o equilíbrio para participar das oportunidades. Conseguir ser generoso. Você está aí, talvez você esteja trabalhando e tem amigos seus que perderam o emprego. De repente você percebe que a pessoa está passando fome e você está cheio de comida. O que é que você faz? Seja generoso. Ah, pegue sua comida toda e vai dar? Não, porque aí você está sendo estúpido. Você tem que comer também. Então a generosidade te dá equilíbrio. A mesma coisa na hora da oferta. Quando você participa de forma generosa, você não participa desequilibrado. Ninguém vem para dentro da igreja, pelo menos nesse lugar, alguns eu acho que até tem um pouco de mexida na mente para que a pessoa faça coisas fora daquilo que é certo. Eu até acredito que tem lugares que tenha isso. Mas quando você participa em harmonia com a palavra, tudo dá certo. O cristão ele tem que entender essa oportunidade dada por Deus. E nós falamos sobre a origem, sobre lei, sobre profeta, sobre Jesus, instruções para a igreja. Pegamos parte de cada texto. E eu espero que esteja claro para você que nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa de manifestar fidelidade para com Deus. Quando alguém perguntar para você, você está ofertando, está dizimando, dando dinheiro para a igreja? Já que ele quer saber para onde você está dando, pergunte para onde ele está dando também. Agora me diga o que você faz com o seu. Porque se você estiver dando para motel, para cachaça, para isso, para farra, estragando a sua vida, enquanto eu estou dando para que famílias sejam restauradas, pessoas sejam, sabe, um lugar onde nós adoramos a Deus, onde eu me sinto em paz. Tem gente que investe no carnaval.
Tem gente que gasta muito dinheiro com carnaval. O que é que carnaval trouxe? Trouxe muito coronavírus, que os governadores que liberaram sabem disso. Muita confusão, muita briga, troca de porrada, destruição de família, doença. E tem gente que paga por isso e diz que você é idiota contribuindo com a igreja. E eu quero garantir para você que a maioria das pessoas que participam dessas coisas, se brincar, gastam muito mais com safadeza. Tem gente que tem moral para falar com você? Você acha que essas pessoas têm moral para questionar a sua fé? Quando na verdade você é um participante da obra de Deus na terra, e essa obra tem restaurado famílias, pelo menos onde a obra de Deus é feita segundo a palavra de Deus. Interessante porque Jesus uma vez foi procurado por um jovem e disse: bom mestre, bom só Deus. Era um jovem rico, e o cara queria agradar a Jesus. E para quem acha que quem segue a Jesus é mercenário, vamos olhar para o que Cristo fez. Cristo olhou para ele e falou assim, ó, ele falou: o que é que eu faço? Perguntou lá o que é que ele fazia para participar do reino, para se envolver ali. Jesus falou assim: vende o que você tem, dá para os pobres e me segue. Acabou com ele. É um discurso difícil, duro para quem ouve. E a grande realidade é que tem muita gente dando as costas para Jesus por causa de dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós que somos praticantes da fidelidade, nós nos desprendemos desse amor, sabendo que Deus é poderoso para suprir nossas necessidades. Deus está no controle de tudo. E até no meio de situações como essa, eu acho lindo quando eu vejo na igreja pessoas, e eu posso elogiar, não vou dar nome, mas pessoas que participam dessa obra, quando eu vejo a fidelidade a Deus, pessoas que permanecem fiéis em situações até atípicas, difíceis como essa, mas sabe que Deus está no controle de tudo, e é Deus que nos sustenta. Para finalizar, eu quero dizer para os irmãos: seja fiel a Deus em tudo, não somente em dízimos e oferta. Busque viver com fidelidade à palavra de Deus, e não deixe ninguém te convencer, não deixe ninguém convencer você a sair dessa relação com o Senhor. E para você que tem sido um praticante, mas tem falhado com Deus, e o que é falhado com Deus? Feito voto e não cumprido. A Bíblia fala, é melhor não votar. Ou para aquele que não põe Deus na posição certa. A Bíblia fala sobre honrar ao Senhor. Provérbios 3, 9, honra ao Senhor com as primícias. Ou seja, entende a posição de Deus na sua vida. Não deixa Deus longe das atitudes de honra. Honre ao Senhor naquilo que você faz, e você vai ver que Deus vai continuar te abençoando. Deus vai continuar guardando a sua família. E aqueles que entenderam a mensagem, você que recebeu no seu coração, o meu desejo é que você possa desfrutar das janelas do céu abertas, e que as bênçãos que Deus tem para a sua vida, elas possam se manifestar conforme a palavra de Deus nos ensina.